amigos do Jornal da Cidade de Pouso Alegre. Vamos tratar de um tema teológico importante na vida dos cristãos, na vida dos católicos, mas, na verdade, na vida de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. O tema de hoje será o Reino de Deus. O que é o Reino de Deus? É o total domínio de Deus sobre todas as coisas. Ou seja, é Deus em tudo. Como isso se deu? Ou como isso se dá? Com a encarnação do Verbo, Jesus Cristo, Jesus inaugura um novo tempo na história da salvação humana. Ele inaugura o reinar de Deus. E o reino de Deus é exatamente a ausência do mal no mundo. O reino de Deus é a ausência da miséria humana. O reino de Deus é a presença de Deus em todas as realidades do ser humano. O reino de Deus é Jesus Cristo. Com Jesus e em Jesus é que se inicia a construção do reino de Deus até os finais dos tempos, ou seja, até a parousia. O reino de Deus faz com que as dominações destrutivas da humanidade, faz com que o mal, o pecado em si, as políticas maldosas, destrutivas, a forma de cuidar da natureza, a forma de cuidar da vida do ser humano, que diminui e aniquila a pobreza, a violência, a dominação política, o mau uso da política, tudo isso atrapalha o reinar de Deus. Porque muitas das vezes não são os interesses do povo, não são os interesses de Deus, mas sim interesses particulares de grupos dominantes que impedem o crescimento do reino, que impedem a ação do Espírito Santo. O reinar de Deus é exatamente a superação de todas as dificuldades, de todos os problemas, de todas as formas negativas que diminuem o ser humano e o processo criador de Deus. O reino de Deus é inaugurado com Jesus Cristo na sua proposta fraterna de vivermos como os filhos exclusivos do Pai. Deus quer que nós construamos um mundo melhor. Deus quer que nós tenhamos vida em abundância. Deus quer que não haja pobreza, que não haja miséria, que não haja divisões, que não haja exploração. Deus quer que nós vivamos como verdadeiros filhos dele na fraternidade, no serviço uns aos outros,
na igualdade social, na diversidade dos dons, mas no serviço à humanidade. O reinar de Deus, ele deve estar e ser presente em todos os setores do mundo, em todos os setores da sociedade. Muitas das vezes vemos pessoas comprometidas na igreja, apenas dentro do templo, apenas na hora da missa, na hora do culto. Ao sair do templo, passa a ser totalmente diferente. E a igreja é para nós o lugar onde nós nos abastecemos da palavra de Deus e abastecemos-nos da Eucaristia, para podermos vivermos no nosso dia a dia um compromisso verdadeiro de cristãos engajados no mundo. O reinar de Deus é um compromisso do cristão em ser testemunha de Jesus Cristo em todos os setores da sociedade. Devemos entender que o reino de Deus, ele quebra paradigmas que existem na sociedade, que existem no mundo. O reinar de Deus é um reinar diferente, é um reinar de serviço, é um reinar de destruir as dominações de pecado. Hoje, como opinião particular, quando eu vejo cristãos apoiando candidatos que incentivam o uso de armas, que incentivam a divisão social, que boicotam escolas, universidades, isso não é do reino de Deus. Isso não é uma ação de Deus. Porque a ação de Deus não coloca arma na mão de um ser humano para matar o outro. A ação de Deus não tira pesquisas, não tira água e luz das universidades. A ação de Deus coloca o ser humano para ter conhecimento, e esse conhecimento estar a serviço da sociedade. A ação de Deus é aquela que preserva a vida como um todo. Não é a ação de Deus derrubar a floresta amazônica. A ação de Deus não é tirar terras indígenas. A ação de Deus não é tirar a terra dos quilombolas. A ação de Deus não é destruir favelas. A ação de Deus é reconstruir o homem na sua essência verdadeira. Sinais do reino que devemos ver no nosso dia a dia é saúde, é educação, é comida, é transporte digno, é rede de esgoto. Sinais do reino é uma igreja comprometida em engajar os seus membros na construção de uma sociedade mais justa e mais humana e mais fraterna. O reino de Jesus Cristo, o inaugurado por ele, é um reino de justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E São Paulo nos diz: o que vem primeiro? A justiça ou a caridade? Todos dizem a caridade. Não, é a justiça em primeiro lugar,
para que a prática da caridade seja eternamente justa. Que você, caro irmão, preste atenção na sua igreja, na sua comunidade e na sua vida e construa um mundo melhor. Construa no dia a dia o reinar de Deus. Que Jesus possa estar no seu coração, na vida do seu lar e com cada um de vocês. Que Ele vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.